Falou sim? Tá. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Bom dia também para o pessoal que está assistindo pela internet. Então, hoje nós vamos estudar mais um pouquinho, né, dos ensinamentos de Jesus. Estamos, esse mês, estudando o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, né, que é do Caibar Schutem. Hoje nós teremos a nossa irmã Jane Dias com o tema A Explosão de Pentecostes. Na próxima terça-feira, nós teremos a nossa irmã Enir Neves, né, às 19h30. E no próximo sábado, o nosso irmão é de outra casa, aqui do 11º seu, Luiz Antônio, com o tema Caridade. Nós queremos convidar todos para estudar conosco, né? Às terças-feiras, nós temos a reunião pública às 19h30, mas um pouquinho antes já começa a reunião do ESD, né? O estudo sistematizado da doutrina espírita. Aí o ESD vai das 19 até as 20h20, mais ou menos, né? 20h30, e aí a nossa reunião às 19h30. Na quinta-feira, nós temos 2 estudos. Temos o estudo do Livro dos Espíritos, às 19h até às 20h. Às 20h, nós temos o estudo da mediunidade. E no sábado, nós temos essa reunião às 9h, ao mesmo tempo nós temos lá o Evangelização Infantil, tá? Então, e quando é 10h30, nós estudamos o ESD de novo aqui no sábado. Aí a gente fica aqui até meio-dia, tá? Então, estão todos convidados. São sempre momentos muito agradáveis, né? Que nos acrescenta muito. Nós vamos, então, começar a nossa página, que é do livro Fonte Viva, a lição 175, Mudança. O livro Fonte Viva é ditado por Emmanuel Francisco Cândido Xavier. Então, mudança. Não o receberam porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Lucas, capítulo 9, versículo 53. Digna de nota a presente passagem de Lucas. Reparando os samaritanos que Jesus e os discípulos se dirigiam a Jerusalém, negaram-se a recebê-los. Identificaram-nos pelo aspecto. Se fossem viajores com destino a outros lugares, talvez lhe oferecessem hospedagem, reconforto, alegria. Não se verifica até hoje o mesmo fenômeno com os verdadeiros cuidadores do Mestre? Jerusalém, para nós, simboliza aqui o testemunho de fé. E basta que alguém se encaminhe resolutamente a semelhante domínio espiritual para que os homens comuns, desorientados e discutidores, lhe cerrem as portas do coração. Os descuidados, que rumam na direção dos prazeres fáceis, encontram imediato acolhimento entre os novos samaritanos do mundo. Mulheres inquietas, homens enganadores e doentes espirituais, bem apresentados, possuem, por enquanto, na terra, luzida assembleia de companheiros. Todavia, o aprendiz de Jesus acorda na estrada humana, verificando que é indispensável fornecer testemunho da sua confiança em Deus, com a negação de velhos caprichos, na maior parte das vezes, é constrangido a seguir sem ninguém. É que, habitualmente, em tais ocasiões, o homem se revela modificado. Não dá a impressão comum da criatura disposta a satisfazer-se.
É alguém resolvido a renunciar aos próprios defeitos e a anulá-los, a golpes de imenso esforço para esposar a cruz redentora que o identificará com o Mestre Divino. Por essa razão, mesmo portas adentro do lar, quase sempre não será plenamente reconhecido porque seu aspecto sofreu metamorfose profunda. Ele mostra o sinal de quem tomou o rumo da definitiva renovação interior para Deus, disposto a consagrar-se ao eterno bem e a soerguer seu coração no grande caminho. Graças a Deus. Então, vamos unir os nossos pensamentos, os nossos melhores sentimentos, para agradecer a Deus, nosso Pai, agradecer a Jesus, porque aqui estamos nessa manhã para mais uma manhã de estudos, para aprendermos um pouco mais da doutrina do nosso querido Mestre Jesus. Que possamos, querido Mestre, estar de corações abertos para melhor entendermos a lição de hoje. Pedimos, querido Mestre, por cada um de nós que aqui estamos reunidos nessa corrente de amor, pelos nossos familiares, por todos os nossos irmãos em humanidade. Que a tua luz e o teu amor, Senhor, possa envolver a todos. Pedimos ainda pela nossa irmã Jane, que traz o estudo dessa manhã, que ela possa ser inspirada e auxiliada pelo seu mentor, pelos mentores da nossa casa, na transmissão da lição de hoje. Abençoa, querido Mestre, a todos nós, abençoa toda a humanidade e fica conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, passando a palavra para a nossa irmã Jane, com estudos amanhã. Bom dia a todos. E nós estamos, estudando, voltamos a estudar esse livro, Parábolas e Ensino de Jesus, de Caibar Schutel. E interessante, lá na nossa casa Luz Divina, de onde vem o Luiz Antônio na próxima semana, também está estudando esse livro. E nós não combinamos assim materialmente entre nós. Interessante que eles estão com uma lição atrás. A lição que o Guilherme fez aqui no sábado passado é a que eu vou fazer lá, daqui a pouco às 17 horas. Então, coincidências não existem, né? Na semana passada, o Guilherme falou sobre as provas da imortalidade que Jesus deu a seus discípulos. Esse livro aqui é um livro, assim, bastante longo, bastante explicativo, bem convidativo mesmo ao estudo. Concordando ou não, alguns pensamentos bem firmes do Caibar Schutel, dá para nós refletirmos bastante a esse respeito. Para ter uma ideia, nós começamos a estudar esse livro aqui nessa nossa casa em 2011. Em 2011, nós fizemos um bom tempo de sequência da parte das parábolas. Aí agora voltamos em outros anos, 2015, 2014, e agora voltamos a estudá-lo para tentar finalizar a parte dos ensinos de Jesus. Em se tratando de ensinos de Jesus, precisamos estudar muito, muitíssimo, retomar os estudos, ouvir uma e outra consideração sobre o mesmo tema, para tentar reviver algo que nós já conseguimos, assim, de forma muito pequenininha, mas principalmente para começarmos a viver esses ensinos. Então, na lição passada das provas que Jesus deu sobre a imortalidade da alma,
depois que ele caminha, né, com 2 discípulos que não o reconhecem assim de imediato pelas estradas de Emaús, depois, quando ele reparte o pão, mostrando que ele tinha intimidade com os discípulos, quando ele tem o gesto de repartir o pão, é que os 2 discípulos o reconhecem. Não por toda a fala que ele fez no caminho de Emaús, eles ouviram, consideraram, mas não tinham reconhecido. Mas na hora que ele reparte o pão, abençoa o pão e divide, ou seja, quando ele age, quando ele faz, naquele momento, aquela nuvem que tinha nos olhos dos discípulos se dissipa e eles tomam aquele susto, reconhecem que é Jesus. E o que acontece assim que eles reconhecem? Jesus, ó, desaparece. Só que na conversa que ele tem, ele pede que eles não se afastem da cidade, que eles permaneçam por ali, né, por Jerusalém, aguardando o sinal do alto, aguardando os dons que o Pai levaria até eles. Então, ele fala, lá no finalzinho, é Lucas quem narra, e eu vou enviar-vos o dom de meu Pai que vos tem sido prometido. Entretanto, demorai na cidade até que sejais revestidos da força lá do alto. Então, quando Jesus se despede dos discípulos, ele fala isso, que eles aguardem na cidade e que os dons do Pai chegariam até eles. E, não por acaso, a outra lição fala sobre a explosão de Pentecostes. Pentecostes significa 50 dias. Teve um movimento aqui de 49, mas arredondaram para 50, né? Que é uma palavra que tem esse significado de 50 dias. E nesse momento é mais uma vez Jesus aparecendo depois da crucificação aos seus discípulos. E aí fazendo cumprir mais uma promessa. Porque na conversa que ele tem com os discípulos no caminho de Emaús, ele vai relembrando as escrituras desde Moisés, quando havia essa promessa, com tudo, né, que aconteceria passo a passo com o Filho do Homem, né, ou com o Cristo, com o Messias. E era importante que tudo aquilo se cumprisse. Então, nessa explosão de Pentecostes, é mais uma vez Jesus aparecendo aos discípulos 50 dias após a Páscoa, que é quando acontece essa festa de Pentecostes, essa comemoração, porque também está ligado à prosperidade, à festa da colheita do trigo. Por ocasião dessa festa, dessa comemoração pela colheita, agradecimento à boa semente do trigo, todas, né, várias nações se reuniam em Jerusalém. Então, quer dizer, várias nacionalidades, vários idiomas sendo falados. Então, como está acontecendo nesse período aqui no Rio, né? Tem vários chefes, tem 20 representantes aí. Então, tem vários idiomas sendo falados nesse momento aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro, pelo encontro do G20. Então, nessa festa lá do Pentecostes, que era esse agradecimento à colheita, também iam várias nacionalidades reunirem-se lá. E ficavam todos juntos, não havia discriminação entre os que estavam no comando, entre os comandados. Era um momento mesmo de fraternidade entre aqueles que iam agradecer a colheita. Claro que eles trabalhavam para que o trigo, né, desse bons frutos. Só que qual é a base? Sem o início, sem a semente, não tem como plantar nada. E quem aqui é capaz de criar uma semente? Alguém é capaz de criar uma semente? Não. Então, eles agradeciam naquele momento ao Pai pela semente. Então, era mais ou menos esse movimento que estava acontecendo naquela época. Então, Jesus aparecendo novamente, leva os discípulos até Betânia, levantando, desde que está em Lucas, levantando as mãos, os abençoou. Sempre esse gesto, né, de bênção àqueles com quem ele encontrava. E enquanto os abençoava, apartou-se deles e foi elevado ao céu. Tem vários simbolismos aí, né? Eles, tendo-o adorado, voltaram para Jerusalém com grande gozo. Estavam continuamente no templo bendizendo a Deus. Esse detalhe deles estarem no templo bendizendo a Deus é muito significativo, porque vai falar da ambiência. Porque quando eles estavam, né, depois da crucificação, andando, saindo de Jerusalém, indo para Emaús,
E eles estavam muito tristes, muito desanimados, estavam cheios de medo, porque se tinham crucificado ao mestre, o que poderia acontecer a eles que os seguiam? Então, era toda uma ambiência de medo, também estavam desgostosos, desanimados. Depois que Jesus se revela para eles, muda todo o ânimo. E quando ele promete que vai acontecer, né, dos dons do Pai chegarem até eles, eles se enchem de uma nova esperança, de uma nova alegria. Isso tudo tem a ver com a ambiência. Naquele momento havia uma ambiência espiritual de bom ânimo, de alegria, de fé, de esperança. Então, toda essa ambiência vai concorrer, a gente vai entender daqui a um pouquinho para que vai concorrer toda essa ambiência. Então, todo esse estado de coisas que acontecia ali, quando Jesus os leva até Betânia, tem tudo a ver com o episódio de Pentecostes, que vai acontecer no Pentecostes. Aqui eu já dei um spoiler bem sério aqui no slide, colocando ali a explosão de Pentecostes, que é o tema, e falando a maior sessão mediúnica da história. Então, já entenderam tudo, né? A gente já pode até encerrar, pronto, pode ser. Ah, não, tem que cumprir os 50 minutos, pelo menos 45. Já está tudo escrito ali. Então, já está tudo colocado ali. Mas, em Atos dos Apóstolos 2, vem essa narrativa. Caibar Schutter coloca aqui nesse livro apenas um trecho que ele quer pontuar. E ele nos recomenda irmos lá em Atos dos Apóstolos e lermos na íntegra, porque tem muitos outros detalhes que ele não coloca aqui. Eu vou por hora, né, que a gente precisa também resumir, ficar com o trechinho que Caibar Schutter coloca, anota aqui. Mas está lá em Atos dos Apóstolos 2, tá? Procurem lá. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um ruído como de vento impetuoso que encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas como línguas de fogo, as quais se distribuíram para repousar sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então, esse é o episódio-chave que aconteceu no dia de Pentecostes. Essas línguas de fogo que desceram do céu e que pairaram sobre a cabeça dos discípulos, fazendo com que eles falassem em línguas diferentes da que habitualmente eles usavam. E ali isso causa um grande espanto, né? Causa um grande espanto nesse momento, porque aqueles que eu ouvi falaram, mas eles não são galileus? Como é que eles estão falando no nosso idioma? Imaginemos, né, duas nacionalidades diferentes, esse está escutando e entendendo o idioma como se fosse um tradutor, né? E o outro está ouvindo também, entendendo o idioma dele. Cada um entendendo o seu próprio idioma, porque os discípulos falavam em diversas línguas. Então, foi esse o grande evento que aconteceu. Aí Lucas narra que depois de terem os apóstolos prestado ao divino Nazareno o culto de gratidão pelo muito amor que o mestre lhes voltaram para Jerusalém cheios de alegria e constantemente se achavam no templo louvando e bendizendo a Deus. Olha a ambiência. Voltaram para Jerusalém, porque também tem uma questão interessante. Na estrada de Emaús, eles saíam de Jerusalém e estavam indo para Emaús. Sair de Jerusalém também pode significar afastar-se da cidade da paz, porque Jerusalém era o grande centro, né, de todas as ocorrências. Era conhecida como a cidade da paz, da prosperidade. Então, como tinha acontecido todo aquele episódio da crucificação, eles vão desanimados, desestimulados, saindo da cidade da paz, da prosperidade, e indo para uma cidade que também era próxima, uns 12 quilômetros, né, Guilherme, que você falou semana passada? Quase 12 quilômetros, né? 11 quilômetros e meio por aí, de uma cidade ali para outra. Então, mas simbolicamente, eles estavam saindo, porque o natural era ir para Jerusalém. Ir para Jerusalém era buscar a prosperidade, era ir para a cidade da paz, tinha todo um simbolismo. E sair de Jerusalém era exatamente o contrário disso. Então, depois que Jesus aparece, dá um ânimo novo. E se eles estavam sempre indo aos templos, sempre fazendo seus preces de agradecimento, como é que estava o ambiente da cidade nesse momento? E a gente vai ver que isso é importante.
preparavam-se certamente os discípulos do redivivo para receber o poder do alto. Lembra que Jesus tinha prometido? Poder que lhes havia sido prometido para o desempenho de sua missão. Então, Jesus havia sido crucificado e eles estavam esperando essa quase que autorização para que começasse a fazer também a parte missionária deles. Então, Jesus fala, aguardem, virá um poder do alto, vocês serão investidos desse poder e aí vão seguir na missão deles. Olha só, quando a gente até fala, né, que depois das tempestades vem a bonança, né? Habitualmente, o ditado popular fala isso. Eles estavam num turbilhão de dor pela crucificação do Mestre. São consolados, confortados e orientados. E eles seguem aquela orientação. Mais de um expositor já falou aqui isso. Quando eu estou bem, estou alegre, eu vou para a casa espírita. Acho que o Carlos Leal falava isso também. Quando eu estou ruim, estou triste, estou desanimado, estou doente, vou para a casa espírita. Independente de como eu esteja, se é o meu local de fé, eu vou para o meu local de fé. Então, aqui os discípulos estavam sempre indo ao templo, sempre agradecendo. Porque se eu venho bem, equilibrado, né? Eu venho para o meu templo, né? Venho para a minha casa de fé, e ali eu vou ajudar bastante. Se eu venho desanimado, entristecido, eu venho para a minha casa de fé e eu vou ser ajudado. Que é um fluxo contínuo de doação e de recepção desses fluidos que vão nos harmonizando, vão nos ajudando. Então, estamos aqui dias mais felizes, dias menos felizes, dias mais desafiadores, outros dias que são mais fáceis de levar, mas estejamos ali. Eu estou falando da questão física, mas mentalmente o processo é o mesmo. Mentalmente eu vou ao meu foco de luz. Mentalmente eu vou para aquele local onde eu acredito que há ali energias concentradas que vão me ajudar no meu reequilíbrio. Ou se eu estou muito feliz, eu vou mentalmente também àquele espaço para ajudar os que estejam ali menos felizes. Então, é um movimento, né? São dons, né? Um movimento, línguas de fogo, que necessariamente a gente não precisa ser no fenômeno aqui mediúnico, como fala nesse texto, mas são reuniões de pensamentos e de propósitos que vão se encontrando e vamos, né, uns auxiliando, outros sendo auxiliados. Só que é o tempo todo esse fluxo. Aí, continuando aqui, Caibar chuta. Aqui já são as falas de Caibar. De modo que, concentrados pelo espírito de oração e meditação nas coisas divinas, tornaram-se aptos para assimilarem o espírito em suas mais portentosas manifestações. Estavam concentrados, estavam em oração, estavam em meditação. Ou seja, estavam aptos para receber aqueles dons do alto. Estavam aptos para receber a mensagem que viria até eles. Concentração, oração, meditação. Nos diz alguma coisa? Cumpriu-se o dia de Pentecostes. Todos estavam concordemente reunidos. Aí aquele episódio ele narra aqui o que Lucas já falou, né? A língua de fogo desce e eles começam a falar em outras línguas. Em Jerusalém habitavam judeus e varões religiosos de todas as nações. E não era importante que essa mensagem chegasse a todas as nações? E aquele era um momento crucial para que não se restasse dúvidas. Correndo aquela voz, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. E todos pasmaram e se maravilharam, dizendo uns aos outros: não são galileus todos esses que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um em nossa própria língua? Que fenômeno, né, gente? É um fenômeno. A Caibar comenta aqui: o dom das línguas, o dom de curar, o dom das maravilhas, o dom da ciência. Todas as graças tinham sido dispensadas aos continuadores da missão de Jesus. Eram eles os intermediários, ou seja, os médiuns. Estão lendo aqui no livro, é? Dá para vocês lerem aí? Entre parênteses, que abaixo Suter coloca médio, porque médio significa ser intermediário. Dos espíritos santificados, para que a doutrina fosse a todos transmitida. Então, essa sessão mediúnica que acontece ali, né,
naquele momento, é um marco. E já havia tido, né, essa profecia e precisava que ela acontecesse. A sessão realizada no cenáculo foi assistida por partos, medos, elamitas e os que habitavam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Pantilha, o Egito e partes da Líbia, juntos de Cirene e forasteiros romanos, ou seja, estava toda a nata ali, né, gente? Tanto judeus como cretenses, árabes, todos ouviram e observaram as maravilhas do invisível. Então, foi um fenômeno realmente. Mas é claro, né, que numa multidão, os pensamentos divergentes também acontecem. Aí alguns não acreditavam, faziam graça, né, debochavam e falavam que eles estavam bêbados. Não, estão bêbados, o que eles falam aí não tem sentido. E não eram línguas estranhas, não, eram línguas estranhas aos que falavam, mas os que ouviam conheciam aquelas línguas, era o idioma deles. Então, não, eles estão bêbados. Aí foi que Pedro levantou-se e esclareceu. Estes homens não estão embriagados, mas é o que foi dito por Joel. Já havia essa profecia de Joel, dessas línguas de fogo. Nos últimos tempos, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões. Os vossos velhos terão sonho. Então, já havia essa profecia. É agora, Guilherme. Então, tem uma música, né, do Tim e Vanessa, chamada Médiuns, que eles contam, né, esse fenômeno em forma musicada. Né? Tim e Vanessa são dois irmãos mineiros, né, que vale a pena conhecer o trabalho desses irmãos. Ali as mesas girantes, psicografia. Eu vos digo que se eles se calarem. A Ezequiel, os profetas. Os apóstolos, Paulo. Moisés. Olha o Pentecostes aí. Aí o Zap Palatino, ali as mesas girantes. A Elizabeth Desperance. Esse Volga Home. A primeira aparição pública de Jesus, né? Tudo mediunidade. Repartindo pão. Ali no poço. Olha o Barçanufo aí.
A Dona Ivone do Amaral. Chico, né? Divaldo. São os mais modernos, né? Ai, mais doutor Bezerra. Ali na confraternização das mocidades espíritas. Olha os dons aí, a mediunidade aí. Ali uma fala da Dona Ivone. Pode voltar para o slide, Guilherme, por favor. Ali apareceu uma foto ali que é a Comerge, né? Uma confraternização acontece entre os jovens espíritas no período do carnaval. Acho que foi naquele episódio ali em que eles estavam reunidos, já aconteceu mais de uma vez, estavam reunidos, já para terminando a Comerge, eles já reunidos em agradecimento, e aí pedem para que eles fiquem um pouco mais concentrados, um pouco mais atentos, uma parte, né, do grupo que estava ali, e aconteceu também num seminário, que as energias daquele momento ali estavam sendo usadas para dispersar grupos de espíritos que tinham o planejamento de fazerem, né, um grande desatino aqui na Terra. Então, naquela hora, eles reunidos, finalizando a Comerge, um encontro de 4 dias, eles pedem, né, que se concentrem, né, que orem, que acreditem, que naquele momento estavam sendo, né, desfeitos ali alguns planos que trariam muitas dores para o planeta Terra, né? E é o que acontece também quando nós nos reunimos em oração, né, com a fé, com a perseverança, com a certeza de que estão acontecendo muito mais coisas do que nós podemos ver, ouvir ou até perceber, pressentir. Esse dia das línguas de fogo era uma necessidade que ficasse muito claro, evidente para todos. Mas não foi só naquele momento em que esse intercâmbio aconteceu. Aí Caibaixo ainda fala, e assim realizou-se, sob a direção suprema de Jesus, a sessão para o desenvolvimento dos médiuns, que deveriam transmitir a seus irmãos da terra a palavra do céu. Então, ali estavam como que liberados para o trabalho que eles tinham que fazer após a partida de Jesus do plano físico. E, né, tem episódios vários nos Atos dos Apóstolos em que eles curam, em que eles saram feridas, em que eles, né, entre aspas, expulsam demônios. Tem aquela fala que Pedro curava só pela sombra, né? As pessoas iam seguindo Pedro para tentar, né, que a sombra de Pedro passasse por eles. Pode entender que a irradiação, né? A irradiação daquela energia ali, passando e curando também. Então, nessa música. Mas o que diz o Espiritismo sobre esse fenômeno? Então, vamos, né, à luz da doutrina espírita. Xenoglossia. Já ouviram essa palavra? Xenoglossia é o fenômeno de se expressar espontaneamente em um idioma estranho, ou seja, uma língua que não foi previamente estudada e aprendida na presente reencarnação. O detalhe, por aquele que nesta se expressa, e por isso uma manifestação em tais condições é considerado um fenômeno paranormal, sobrenatural, metapsíquico. A xenoglossia é catalogada como uma das mais fortes evidências da sobrevivência da alma pós-morte e da reencarnação. Conforme o Espiritismo, tal manifestação pode ser resultado de um processo anímico ou mediúnico. Allan Kardec classificou de médium poliglota aquele que tem essa capacidade. Então, xenoglossia é o fenômeno, médium poliglota, é como Kardec classificou aqueles médios que trazem essa habilidade, essa peculiaridade. Quando fala ali que pode ser anímico ou mediúnico, por quê? Porque aquela mensagem num idioma diferente do que o médium tem nessa encarnação, ele pode trazer dele mesmo de outras reencarnações. O próprio médium, sem um outro espírito, pode ter tido uma experiência com outro idioma, e no momento desse ele ou fala ou escreve naquele idioma que é conhecido seu, mas não naquela reencarnação. E pode ser mediúnico, porque pode um espírito estar ditando
naquele idioma e o médium apenas transmitir, né? Falando ou escrevendo. Então, por isso, esses dois aspectos. Nesse livro do Ernesto Bozano, que tem justamente esse nome, Xenoglossia, ele tem muitos, mas muitos casos desse fenômeno aí, de médiuns que falam, que escrevem em idiomas desconhecidos dele mesmo. Ainda voltando um pouquinho aqui o livro, antes de falar dos exemplos, fala assim, que o Pentecostes fala de dois momentos históricos. Ele tanto se refere ao Antigo Testamento como ao Novo Testamento. Aí ele fala que os judeus festejavam a sua libertação do jugo do faraó e dos egípcios. E os cristãos, que já no Novo Testamento, festejavam a sua libertação do jugo das trevas da morte pelas aparições de Jesus Cristo e o concurso de seus prepostos do mundo espiritual. Então, havia uma libertação, né, no Antigo Testamento, né, aquela libertação da escravidão, e no momento do Novo Testamento, é quando Jesus fala aos discípulos, eles são libertos daquele medo da morte, quando Jesus vem e prova que a alma sobrevive à morte do corpo físico. E isso é, assim, fundamental, porque, inclusive, é um dos pilares da doutrina espírita, né? A sobrevivência da alma após a desencarnação do corpo. Então, é um dos pilares da doutrina espírita. E, nesse momento do Pentecostes, é mais do que evidente essa comprovação. Então, Caio Barchuto fala aqui. Aí, o Ernesto Bozano, esse livro, o Guilherme Ribeiro, que faz a tradução. Ele tem na internet para baixar em PDF, né? Quem quiser conhecer outros casos. Aí eu separei 2 casos que estão nesse livro. Que ele que julga como sendo o mais impressionante é o de Laura Edmonds, filha do juiz Edmonds, que era um personagem de elevada inteligência e lealdade perfeita, que foi presidente do Senado e membro da Suprema Corte de Justiça de Nova York. Laura, sua filha, era católica fervorosa, muito praticante e piedosa. Falava exclusivamente o inglês e aprendera na escola um pouco de francês. A isto se limitavam seus conhecimentos de línguas estrangeiras. Então, é importante, né, o histórico do médium para a gente entender o fenômeno que está acontecendo ali. Ela não tinha, nessa encarnação, conhecimento de outra língua, senão aquelas. Se o inglês dela foi o inglês do antigo segundo segmento, não, hoje é segundo segmento, antigo ginásio, o inglês dela foi igual ao meu. Se eu falar em inglês, pode crer que eu sou médium poliglota, porque nunca consegui aprender nada nessa encarnação, pelo menos. Ora, acontece que um dia, em 1859, o juiz Edmonds recebeu a visita de um grego notável, o senhor Evangelides, que pôde conversar em grego moderno com sua filha Laura. No curso dessa conversação, a que assistiam diversas pessoas, cujos nomes são citados lá no texto, o senhor Evangelides chorou por lhe ter a médium participar da morte do filho, ocorrida por aquele meio tempo na Grécia. Ao que parece, Laura encarnava a personalidade de um amigo íntimo de Evangelides, um tal Botzari, morto na Grécia e irmão do conhecido patriota. Segundo o juiz Edmonds, se sua filha Laura conversou em grego moderno com Evangelides e se lhe participou a morte do filho, isso só se poderia explicar admitindo-se que o defunto Botzari fosse realmente o outro interlocutor na conversação. Então, ela conversou, né, naquele idioma que ela desconhecia, ainda trouxe uma informação que ninguém ali tinha aquela informação. Nesse meio tempo em que o grego visita o juiz, o filho dele desencarna. E ela que passa essa informação, ela não teria como saber. Essas evidências são sempre importantes, né? Eu voltei. Não é porque é assim. Acresce que tudo se passou na presença de 8 ou 10 pessoas cultas e inteligentes. Nenhuma delas vira jamais o senhor Evangelides, que me fora apresentado por um amigo naquela mesma noite. Como, pois, ha podido Laura participar da morte do filho? Como se explica que haja falado e compreendido o grego moderno, língua que nunca ouvira falar? Ali tem
a referência de onde está esse caso. Aí o pai fala: minha filha apenas conhece o inglês e um pouco de francês. Tem, no entanto, conversado em francês, grego, latim, italiano, português, polonês, húngaro, assim como em vários dialetos indianos. Frequentemente não compreende o que diz, mas o consulente lhe compreende sempre as palavras. É interessante, ela fala, mas ela não sabe o que ela está falando, que ela não conhece aquele idioma. Mas com quem ela está falando, reconhece e pode ter ali uma interlocução com ela num idioma desconhecido. Então, é o médium poliglota, né? Outro caso é uma jovem de 16 anos que, em 1849, foi presa de vários acessos de crises histéricas, com fase de sonambulismo. Aí o doutor Cervello é quem narra esse caso. Está nesse livro também. A 13 de setembro, numa das aludidas crises sonambúlicas, Ninfa Filiberto se pôs a falar uma língua para nós incompreensível e o fez com tal desembaraço que se diria ser aquela sua língua materna. Supusemos que falasse em grego moderno, que noutra fase de sono dissera: estive em Atenas, vi essa querida cidade, onde a gente fala como eu. No dia 14, não compreendia nem o italiano, nem o grego, mas falava e compreendia exclusivamente o francês, língua que conhecia de modo elementar. Ao ser-lhe dito que no dia anterior falara em grego, ela se pôs a rir e respondeu que jamais aprendera o grego, nem conhecer outra língua senão a própria, que era uma parisiense residente em Palermo. Zombava de nós pela maneira por que pronunciávamos o francês. Então, quer dizer, dia 13, ela tem esse episódio, no dia 14 contam a ela e ela, né, diz que não tem condição de ter feito assim, e aí segue. No dia seguinte, no dia 15, falou em inglês, língua que lhe era inteiramente desconhecida, e conversou por muito tempo nesse idioma com 2 ingleses, que são esses que estão escritos ali. Então, quer dizer, o fenômeno da xenoglossia acontecendo largamente. Mas são muitos casos nesse livro ali. Está lá. No capítulo 23 desse livro, Nos Domínios da Mediunidade, ditado por André Luiz, Chico Xavier, esse capítulo tem como tema fascinação, né, que é um fenômeno de fascinação que está acontecendo aqui com uma médium. Nesse fenômeno, o espírito domina quase que totalmente esse processo de mediunidade. E é interessante que a médium ela está sendo controlada por terrível hipnotizador desencarnado. Então, um perseguidor dela, um obsessor dessa médium, desencarnado, que praticamente a subjuga. Aí ela se deixou, né? Os dois têm um vínculo muito forte de encarnações passadas. Aí é interessante que o assistente, que está orientando André Luiz e o Hilário, vem falando com eles que, se ela não estivesse ali, no exercício da mediunidade, o caso seria ainda mais grave, que seria um caso de licantropia, ou zootropia, que mesmo no corpo material, ela, pela plasticidade do perispírito, que é o corpo espiritual, pela plasticidade, ela daria mostras de um animal feroz. Então, mesmo estando encarnada, ela agiria como se fosse uma fera. Inclusive, ela se perceberia bastante deformada pelo estágio muito avançado que ela estava aqui de possessão. De fascinação, aliás. Aí é interessante que nós temos uma pressa, né, de resolver as coisas. Aí tem o Hilário e André Luiz. Aí o Hilário fala assim, né? Por que, então, que a gente já não expulsa, né, já não tira esse obsessor dessa médium, para que ela tenha alívio? Aí falam para ele: calma, Hilário, ainda não examinamos o assunto em sua estrutura básica. Toda obsessão tem alicerces na reciprocidade. Então, né, se há o espírito desencarnado, há o espírito encarnado, e entre eles há uma ligação. É um elo forte que faz com que aconteça isso. Recordemos o ensinamento de nosso Divino Mestre. Não basta arrancar o joio,
é preciso saber até que ponto a raiz dele se entranha no solo com a raiz do trigo, para que não venhamos a esmagar um e outro. Não há dor sem razão. Então, as lições, né, são fortes. Então, entre o joio e o trigo, é importante que, desde que cresçam juntos o joio e o trigo, porque quando estiverem crescidos, será possível diferenciar um de outro e aí retirar apenas o joio sem prejudicar o trigo. Porque tem alguns enlaces espirituais que estão tão fortes, tão violentos, que se você afasta violentamente o espírito, é capaz do médium chegar até a desencarnar. Ou então ficar num estado de mental ainda mais lastimável. Então, é necessário analisar o caso, observar onde estão as raízes daquele movimento que está acontecendo ali. Ainda fala assim, para colaborar, aí ele está assim, meio agitado, bem cólicas, quer resolver o problema que ele está vendo ali acontecer. Aí ele fala, para colaborar em favor desses irmãos em desespero, será suficiente o concurso verbalista? Então, será que é só o dialogador conversar ali com aquele médico, conversar com aquele espírito, e vai estar solucionado aquele problema ali? Porque algumas vezes a gente duvida um pouco disso também. Como é que pode? Uma meia dúzia de palavras que o dialogador fala e o espírito já se converte, já se muda. Isso não deve ser verdade, não. Aí o Hilário fala assim, toda frase articulada com amor é uma projeção de nós mesmos. Então, não era simplesmente a fala do dialogador. Primeiro, era toda a vibração do grupo mediúnico, que era transmitida através da fala do dialogador. Mas não eram palavras, era sentimento de amor. E é algo que a gente, na grosseria do dia a dia, às vezes não consegue perceber. Aí o Hilário vai conversando e vai falando que aquele conflito ali já vem de longa data no tempo. Aquela perseguição, gente, já tem mais de 1000 anos. Há mais de 1000 anos houve uma ligação infeliz entre esses dois espíritos, onde houve um caso de sufocação, onde houve um caso de morte, há mais de 1000 anos atrás. E ele ainda ali, perseguindo, até que a encontra no trabalho mediúnico. Aí fala, as raízes da desavença vêm de longa distância no tempo. Não obstante o dever de não relacionar pormenor, poupando, para não conferir maior saliência ao mal, posso dizer-lhe que o enigma perdura já em pouco mais de um milênio. Então, ele fala ainda de vingança há mais de um milênio. Aí ele fala assim, estamos à frente de um caso de mediunidade poliglota ou de xenoglossia. Por quê? Porque a médium passa a falar no idioma que ninguém ali conhece. Ela passa a falar no idioma que ninguém conhece. Aí o Hilário pergunta, mas não poderia essa médium estar ouvindo naquele idioma que o espírito está ditando e transmiti-lo no nosso, transmiti-lo em português? Né? Isso não seria o mais adequado? Só que ali está tendo um caso muito intrincado de possessão. Ela não tem todo esse domínio para simplesmente observar o quadro como uma espectadora e transmiti-lo, não. Ela é parte do quadro, ela é parte integrante dessa perseguição. Então, ela está sob o domínio desse espírito, então ele fala no idioma, inclusive de uma língua morta, que depois eles vão pesquisar e descobrem que é uma língua que não existe mais, mas que ela fala nesse idioma. Aí ele fala, mas isso é só por conta da mediunidade ou ela tem uma sintonia completa? Então, diz que aqui que ela tem uma sintonia completa, que o problema é de sintonia. Ai, meu Deus do céu. O problema é de sintonia, né? O que a gente está estudando, né, Walter, nas quintas-feiras. E essa questão de sintonia, gente, não é uma coisa da boca para fora. Não é uma coisa que está fora de mim, né? Então, é um caso de sintonia. Aí até explica o que a gente estava estudando também, até lembrei disso no estudo de quinta-feira. Quinta-feira, 20 horas, a gente estuda aqui na casa a mediunidade. É que às vezes o médium é analfabeto, mas mesmo ele sendo analfabeto nessa encarnação, ele é capaz de psicografar, de escrever verdadeiros tratados. Isso é possível. Não é o ideal, né? Porque a orientação é que a gente eleve, que a gente aprenda, que o médium estude, que o médium compreenda para ser um instrumento melhor. Mas eu até falei na quinta-feira, se não tem tu, vai tu mesmo, né?
precisa trazer aquela mensagem, é muito importante. O médium é analfabeto, mas tem boa vontade, está ali de boa vontade, está ali sintonizado. Pode ser sim, né? Nem que seja letrinha por letrinha, ditado, né? É possível que isso aconteça. Aí ele fala aqui que em mediunidade há também o problema da sintonia no tempo. Então, ao longo aí da história, vem sintonizando esse espírito e outro. E aí é interessante. Fala assim, tudo bem, não vai dar para adestrar, para orientar, para doutrinar, para esclarecer esse espírito num único momento. E qual é o plano para que esse caso se resolva? É uma coisa que a gente não gosta muito de saber, né? Aí ele fala, a doente está sendo preparada, a doente é a médium, tendo-se em vista uma solução justa para o caso. Ela e o verdugo, em breve, serão o quê? Qual é a etapa final, o remédio final? Mãe e filho. Imaginemos como vai ser essa gestação, gente. Imagina os enjoos, imagina os desmaios, imagina talvez, inclusive, as tentativas, né, de que aquela gestação não vá adiante, por um e por outro. Né? Não há outra alternativa na obtenção do trabalho redentor. Energias divinas do amor puro serão mais profundamente tocadas em sua sensibilidade de mulher e nossa irmã praticará o santo heroísmo de acolhê-lo no próprio seio. Então, é isso aí, gente. São as nossas famílias, tá? São as nossas famílias. Então, para aquele caso ali de fascinação, não tem outro jeito a não ser esse renascimento. Aí ele encerra falando uma coisa linda, falando assim, louvado seja Deus pela glória do lar. Então, louvado seja Deus pela glória do lar. Aqui, em princípio, era somente para falar desse fenômeno de xenoglossia que acontece também do plano espiritual, né, no trabalho da mediunidade. Era só isso. Mas olha quantas lições tem num capítulo como esse, gente. Quanto nós temos a aprender com a doutrina espírita. Então, nesse capítulo aí. Aí lá a questão 382 do livro O Consolador, que é um livro muito interessante, que são questões, mais de 500 perguntas feitas a Emmanuel. Emmanuel responde nesse livro O Consolador. Nessa 382 é perguntado qual a verdadeira definição da mediunidade. Mediunidade é isso? É só trazer mensagem dos espíritos? É só por curiosidade? É só para os privilegiados? A Rosa anotou. O que é mediunidade, Rosa? Já esqueceu, Rosa? Você anotou, mas eu lembro. Eu falei, mediunidade é um atestado de maus antecedentes. Claro que isso não está na doutrina espírita, né? Emmanuel, como é um espírito bem superior, não respondeu isso, tá? Eu que respondi essa parte. Mas eu ouvi em alguma palestra. A Emmanuel fala, a mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador. Né? Aqui é depois do Pentecostes, porque lá o Pentecostes não é o fenômeno do Consolador prometido por Jesus, não, tá? O Consolador prometido por Jesus é tempos depois, com o advento do Espiritismo. Ali a mensagem é diferente. Atualmente em curso na Terra. A missão mediúnica, se tem os seus percalços e as suas lutas dolorosas, é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedidas por Deus aos seus filhos misérrimos. Sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência, sempre que se encontre ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. Então, está lá no livro Consolador. Que, inclusive, é esse tema que a gente está estudando quinta-feira, sobre a influência moral do médium. Que a mediunidade ela é neutra em si mesma. Agora, o uso que dela vai ser feito está ligado à moral do médium. É o trabalho sério, o trabalho mediúnico sério, porque ali fala, sempre que se encontre ligada
aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. Então, todo esse potencial, nessas energias, essas línguas de fogo que surgiram lá no Pentecostes, reafirmando a imortalidade da alma, reafirmando a comunicabilidade entre os dois planos, reafirmando o que Jesus já havia nos dito, de que nós poderíamos fazer o que ele fez e ainda mais. Tudo isso são reafirmações da trajetória de Jesus que veio e viveu entre nós, encarnado, a lei de Deus. Porque não tem uma lei de Jesus. Jesus viveu e vive a lei de Deus. E concluindo, na primeira epístola aos Coríntios, Paulo anota. É bem grande, eu tirei só um trechinho do assunto de hoje. Começa no 4. Ora, há diversidade de dons, porém o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, porém é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. É importante que a gente não perca isso de vista, né? É dada a cada um para o que for útil. Então, para isso, né, a mediunidade, essa energia que verte do alto, que encontra com a energia que nós também temos aqui e que pode ser distribuída largamente. Né? Inclusive, é um dos fundamentos da aplicação de passes. Né? É uma hora dessas aí que essa energia, né, que vem da espiritualidade, atravessa pelo médium e chega até o paciente. E pode penetrar esse paciente se ele também estiver apto a receber aquele fluxo de energia. E também não adianta a gente virar um papa-passa sem compreender o processo. Né? Sentou-se ali, né? Relaxa, pensa no bem, pensa em Jesus, né? Então deixa simplesmente, né, que a sua respiração te ajude a absorver as energias que vão ser transmitidas ali para você. Não fica ali pensando em milhões de outras coisas, não. Fixa ali, né? Recebe os dons do alto que naquele momento está chegando até você. Então, que a gente possa compreender mais e mais tantos recursos que o alto coloca em nossas mãos para que a gente aprenda, para que a gente trabalhe no bem e principalmente para que a gente avance, porque é essa a finalidade de nós estarmos aqui. Então, agradeço a oportunidade de estudar mais um pouquinho, né, de tentar aprender esses postulados que são puro amor. Obrigada. Então, nós agradecemos a nossa irmã Jane pelo estudo de hoje, né? Tão importantes informações. Então, vamos agora fazer a nossa prece e depois, desculpe, nós teremos o nosso momento do passe, né? Então, quem desejar tomar o passe, aguardar um pouquinho. Quem não, já pode se dirigir ao nossa varanda, né? Vamos aproveitar mais um pouco as vibrações dessa casa. Querido Mestre Jesus, nós agradecemos a Ti e a Deus, nosso Pai, por todas as bênçãos, por todas as graças. Agradecemos, Senhor, por essa doutrina de amor, por tudo de informação, de benesses que ela nos traz. Que possamos, querido Mestre, aproveitar bem esses recursos que ela nos traz, que possamos fazer o melhor uso de tantas preciosidades que nós recebemos aqui nessa casa, que recebemos através da doutrina, seja através das palestras, dos livros. Enfim, querido Mestre, agradecemos por tudo que nos é endereçado. E assim, Mestre amado, pedindo
por todos nós, por nossos irmãos em humanidade, pedindo pelo nosso Brasil, pelo mundo todo. Queremos, Senhor, agradecer por tudo. Envolve-nos, querido Mestre, envolve nossos irmãos, e que seja o teu nome, em nome de Deus, nosso Pai, que possamos dar encerrada a primeira parte dos trabalhos desta manhã. Fica conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.